joio também. A paz do Senhor, meus amados! Hoje, então, vamos continuar com mais uma lição, seguindo nosso semestre com as histórias de Jesus. Jesus nos deixou várias parábolas para mostrar melhor aquilo que ele queria passar, as mensagens que ele queria passar. E hoje nós vamos contar, então, vamos falar sobre o joio e o trigo. Vamos começar com o nosso versículo, que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 20, que nos diz: portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. A história de hoje vocês podem encontrar na nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13, e do versículo 24 ao 30, que é sobre o joio e o trigo. Jesus nos conta que certa vez um homem, lá no seu campo, semeou sementes, boas sementes. Ele pegou suas sementinhas e plantou, foi largando lá no seu campo, na sua terra. Ele arrumou bem a terra, então semeou as suas sementes boas. Logo após, eles foram dormir, descansar, foram para suas casas, ele e seus ajudantes, e dormiram. Enquanto isso, veio o inimigo e semeou umas sementinhas ruins, junto com as sementinhas boas dele. Foi lá no campo dele e semeou essas sementes ruins, chamadas de joio, que era o joio. Então, passaram-se, o joio e o trigo. Enquanto aquele homem tinha plantado umas sementes boas, que eram sementes de trigo, veio o inimigo de noite e plantou o joio. Essas sementes foram crescendo. Depois que aquelas plantinhas cresceram um pouquinho e começaram a dar frutos, começaram a se mostrar os frutos, os servos daquele homem perceberam que junto com o trigo tinha o joio e foram correndo para o seu servo lhe dizer: meu servo, o senhor não tinha plantado só trigo, tem joio no meio. E os servos perguntaram: quem será que pode ter feito isso? Mas o Senhor já sabia. Só pode ser o inimigo, disse ele. Só pode ter sido o inimigo que fez isso com a gente. Então os servos pediram: Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque todo o joio e deixe só o trigo? E o servo disse não. E o Senhor, disse não, não façam isso, porque eles são muito parecidos. E quando vocês arrancarem o joio, vocês vão acabar arrancando o trigo. Então, não, deixa que eles cresçam juntos, deixa que eles desenvolvam juntos. E na hora de colher, a gente vai separar o joio do trigo. Passaram-se um tempo, aqui estão os servos pedindo ao seu senhor. Passaram-lhe o tempo e o joio e o trigo cresceram juntos. Quando eles já estavam bem maduros, o Senhor então mandou para os seus servos que tirassem o joio. Primeiro o joio. Eles tiraram o joio, tá? Amarraram, que amarrasse eles e mandassem, sabe para onde? Para a fogueira. Que mandasse para a fogueira, para queimar todo aquele joio. E queimaram todo o joio. Enquanto o trigo, depois eles tiraram o trigo e mandaram para o celeiro daquela fazenda. Qual o significado dessa história, meus amados? Jesus
é o nosso semeador, é o Senhor deste campo. Este campo, onde ele plantou as sementes, é o mundo, mas o mundo inteiro. Assim como tem sementes boas que Jesus manda, também tem as sementes más, que o inimigo foi e plantou. Quem que é o inimigo, meus amados? É o diabo. Ele vem e coloca pessoas no nosso meio, pessoas que não levam a sério o evangelho, que não levam a sério Deus e as coisas de Deus. E eles estão no nosso meio para confundir, para tentar enganar. Por isso que a gente tem que estar sempre focado no céu, sempre focado em Jesus, porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. E Jesus também nos ensina a gente não julgar, porque não é a gente, enquanto eles são pequenininhos, enquanto a gente está junto com as outras pessoas, a gente não é ninguém pra gente julgar as outras pessoas. A gente não sabe a vida daquela pessoa. Só quem sabe quem é joio e quem é trigo é o Senhor. E na hora do arrebatamento, na hora que Jesus voltar, só Jesus vai separar o joio do trigo. As pessoas que são boas, que servem a Deus, que obedecem, que fazem coisas boas, atitudes boas, que aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador, daquelas pessoas que não querem nada com Deus, que não querem nada com a palavra, mas muitas vezes mesmo assim estão dentro da igreja, entre nós. Mas nós não podemos julgar, meus amados. Só quem pode separar o joio do trigo é Jesus. E para vocês entenderem ainda melhor toda essa história, a gente vai fazer uma dinâmica. Aqui nós temos, o joio e o trigo, o bem e o mal, as pessoas de Deus e as pessoas que não são de Deus. Estamos tudo junto, tudo junto e misturado, tá? Vocês podem olhar, tudo muito parecido, certo? No dia que Jesus fizer a separação, no dia que Jesus entrar, o Espírito Santo, o dia que Jesus for separar, olha o que vai acontecer. Vocês conseguem ver? O dia que Jesus voltar, Jesus sabe, Jesus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Jesus vê tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Então, Jesus sabe, desde já, quem que é o joio e quem que é o trigo. E no dia final, no dia, Deus vai saber. Vocês estão vendo que um fica aí embaixo e o outro tá em cima? O joio fica. E o trigo sobe. E as pessoas boas, as pessoas que amam a Deus, que obedecem, que servem a Deus, vão subir aos céus, meus amados. Deu para entender bem? O nosso papel é ser o trigo neste mundo. É ser servos de Deus, que frutifique, que dê bons frutos. Jesus é amor, eu já falei isso. Então nós temos que transbordar amor em nossas palavras, em nossos atos, para as pessoas. Então, meus amados, o que eu deixo para vocês? Que sempre teve e sempre vai ter pessoas más, pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus em nosso meio. Sempre vai ter pessoas querendo nos confundir, querendo nos tirar do propósito de Deus. Mas nós temos que estar firmados, ligados em Jesus. E temos que focar nele. E não dar ouvidos, não deixar nos magoar, não deixar nos ferir com essas pessoas. Então vamos ser o trigo, para que o dia que Jesus nos separe, nós possamos subir aos céus junto com ele. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo. Até a próxima aula. O trigo se encurva por causa do peso, os frutos o fazem curvar-se no chão. O joio então cresce e fica formoso, pois ele é só palha e nunca será pão.